Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina para juntos e para que juntos aprendamos no conhecimento, no ensinamento da palavra de Deus às nossas vidas. Mais uma vez, é sempre bom lembrar que agora toda a atenção esteja voltada para a ministração da palavra de Deus, para que não percamos absolutamente nenhum ângulo, nenhuma nuance daquilo que Deus vai nos mostrar nesta noite. Muito bem? Então nós vamos iniciar. A palavra de hoje, a matéria é mentes doentias, ameaça para a igreja. Muito bem. Mentes doentias, ameaça para a igreja. E eu destaco, para iniciarmos, a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1. Capítulo 1 de Paulo aos Romanos. Eu lerei do 28 ao 30, e a pastora Nayufi nos lerá do 31 ao 32. Romanos capítulo 1, do 28 ao 30 eu lerei, do 31 ao 32, a pastora lerá nesse início. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Muito obrigado, Deus, por essa leitura introdutória. Obrigado por termos entendido, ouvido. Vamos ainda ter uma analogia, uma explicação, uma comparação. E nessa noite, muito obrigado, porque já estamos na tua presença, reunidos com o Senhor, que é o Supremo Pastor, o soberano Deus, que nos permitiu que juntos desenvolvêssemos os 5 minutos de oração, tivéssemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos para que também estejamos à altura de tudo quanto o Senhor já realizou através do seu ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. Repito, nós temos mais um banquete de Deus desta feita para identificar, para conhecer mentes doentias que possam ameaçar a igreja. Muito bem, eu iniciei o 28 lendo assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Nesse primeiro versículo 28, você repare que aparentemente, a pessoa que não atinar, que não estiver atenta, não vai entender o que Deus vivo está falando. Olha que coisa linda. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então nós podemos vislumbrar, contemplar, a todos nós que aqui estamos assentados, e de repente entender que o Espírito Santo é o único que nos pode revelar qual é, caso haja, qual é a pessoa que está desprezando o conhecimento
da palavra, desprezando o conhecimento de Deus. Então, veja que a pessoa, o ser humano, a mulher, o homem, podem estar no meio do povo. Porém, no coração, na mente, no entendimento, eles desprezam o conhecimento de Deus. E como o Espírito Santo vai te orientar a conhecê-los? Como é que o Espírito Santo vai nos revelar que eles desprezam o conhecimento de Deus? Simples. O Espírito Santo é muito claro, é muito prático. E nessa noite você, mais uma vez, saberá identificá-los. Então, olha lá. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha o que a palavra revela. O próprio Deus, parada é com Deus, irmãos, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, coisas não convenientes, coisas não pertinentes, coisas não próprias do Espírito de Deus. Então, repare que é o próprio Deus, irmãos, que identifica através do seu Espírito Santo o ser humano que está desprezando o seu conhecimento. E ao detectá-lo, o próprio Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. O que é disposição? Vontade. O que é disposição? Forma de agir. O que é disposição? Forma de pensar. O que é disposição? É aquilo que o homem haja, faz com que o homem exale, mostre o que está dentro dele. Então, quando Deus detecta na igreja que alguém despreza o conhecimento dele, ele próprio entrega esse ser, essa pessoa, homem ou mulher, a uma disposição mental reprovável. Então você, eu, nós que temos o Espírito Santo, vamos perceber pelas atitudes, pelas ações, pelos gestos, pela forma de agir, as pessoas que possuem uma disposição mental reprovável, que não coadunam, que não se abastecem, que não vivem segundo a palavra de Deus. Elas, portanto, já possuem uma disposição mental reprovável para toda boa obra. E aí vai acontecer o seguinte: se ela, a pessoa, o ser, não tiver o arrependimento sincero, não tiver a verdade para rasgar o coração, tirar o seu eu, tirar a idolatria, tirar tudo isso, Deus vai continuar dizendo: igreja, esse, essa, aquele, aquela, continuam com uma disposição mental reprovável e nem eles vão se aperceber. Eles vão estar no meio do povo de Deus praticando coisas inconvenientes. Porque por mais que eles estejam, eles não conseguem praticar a palavra de Deus. Porque o próprio Deus não permite para que eles sejam conhecidos. Quantos estão entendendo? Amém. Então é muito fácil você que tem o Espírito Santo descobrir, orar, interceder para que tenhamos vida e vida com abundância. 29. Que coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Tudo que não é justo é injusto. Cheios de toda malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Então, pastor, essas pessoas que possuem uma mentalidade, uma mente reprovável para toda boa obra, são invejosas, caluniadoras, difamadoras? Claro, não tem saída. Quem as entregou a isso? O próprio Deus. O próprio Deus, irmãos. Ele não acusa, mas ele diz: eu os entreguei. Eles estão entregues para que você que tenha o Espírito Santo os discirna, os conheça. Muito bem. Caluniadores, no 30, aborrecidos de Deus,
insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, ou seja, traidores, traíras, sem afeição natural e sem misericórdia e sem perdão. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. A palavra morte aqui é morte eterna, tá, amados? Não é morte física, não. É morte eterna. Sendo eles sabedores, sabendo eles que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, não somente as produzem, mas também aprovam os que assim procedem. Então há uma comunhão entre o desobediente, entre o que é entregue por Deus a uma disposição mental reprovável. Ele não vai aceitar nada que venha da igreja. Ele não vai aceitar nada que venha do Espírito Santo de Deus. Ele não vai aceitar nada que vem de Deus. Mas ele terá uma comunhão. Ele vai ter comunhão com quem pratica o que ele, o que ela, o que eles praticam. Então, em tudo o que ele fizer, ele vai mostrar de que lado ele está. É simples, é só você discernir. Ele estará com invejosos, com intolerantes, com presunçosos, com inventores de males, com desobedientes e sabedores de que os que tais coisas praticam são passíveis de morte. Eles não só praticam, mas aprovam quem pratica o que eles praticam. E, obviamente, que eles terão dificuldades em achar no meio do povo de Deus quem haja como ele, ou como ela, ou como eles. Porém, ao não acharem, eles vão ser veículos, como mentes carnais, vamos já ver, para que entre ensino de demônios, para que os demônios se revelem à igreja. Então, por isso que nós devemos ter absolutamente cuidado com tudo que pensamos, falamos, postamos, para que nada venha do diabo e sim de Deus. Amém, amados? Para que não sejamos coniventes com as obras das trevas, mas com as que são de Deus. Porque o Espírito Santo confere coisas espirituais com espirituais. Muito bem. Então, entendamos nesse primeiro momento, é muita coisa, não é preciso decorar tudo, mas quando a pessoa despreza o conhecimento de Deus, o próprio Deus a entrega a uma disposição mental reprovável, irmãos. É o próprio Deus para praticarem tudo isso que nós acabamos de ver. E para que a igreja conheça o que Deus está nos mostrando. Então, a parada é com Deus. Efésios 4, do 17 ao 19. Nós conhecemos essa palavra e nós vamos lê-la. Efésios 4, de 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à verdade de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, à confusão, à celeuma, à balbúrdia, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Deixa eu colocar algo para você, rapidamente, para que nós entendamos. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Pausa. Gentios, pela palavra de Deus, pelo dicionário bíblico, é blasfemo, é ímpio, é adorador de Satanás, é idólatra. Na etimologia literária, eram gentios de gentileza.
O Luciano trouxe isso aqui, mas no bojo bíblico, no bojo espiritual, não entra essa conceituação. Amém, amados? Então, os gentios aqui eram pagãos, eram idólatras, eram aqueles que, e para os quais Deus diz, não andem como eles. Então, olha lá. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como é que andam os gentios, os idólatras, os pagãos, os aborrecidos de Deus? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, eles pegam a palavra de Deus, eles pegam os valores de Deus e querem comparar com os seus pensamentos. E querem comparar com as situações que eles querem criar. E nunca comparar com a palavra de Deus, mas com coisas que podem lhe ser agradáveis. E aí vem o texto e reforça, tendo se tornado insensíveis. Não têm sensibilidade bíblica, espiritual, são aborrecidos de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável, eles estão praticando com avidez todo tipo de dissolução, toda sorte de impureza. Então, nessa noite, é a mesma visão, é a mesma trina, é a mesma fita métrica para que você discirna, para que nós discernamos, para que nós entendamos, irmãos. Não adianta, eles não vão pensar como o Espírito, eles não vão pensar pela palavra, mas pelo seu ego, pelos seus interesses, e vão externalizar aquilo que eles são, nunca a palavra. Então, nessa noite, aproveitando, sempre fazemos isso, a presença maravilhosa dos nossos pastores, Haroldo e Neubis conosco, eu peço ao nosso pastorzão, nosso líder lá no Cidade de Deus, que nos leia também Efésios 5, de 11 ao 14. Efésios capítulo 5, de 11 ao 14. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Glória a Deus, meu pastor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, o só mencionar, é vergonha. Mas todas as coisas, quando aprovadas ou reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esses mortos aqui também são mortos espirituais. Vamos colocá-lo na categoria de quem está numa disposição mental reprovável. E o Senhor diz assim, então, querido, ou amado, ou amada, mesmo que você seja rebelde às Escrituras, não seja cúmplice, conivente com as obras das trevas. Antes, porém, reprova, condena, não é para justificar. Tem pessoas, amados, que botam e ainda justificam. Não, porque não, irmãos, é para reprovar. Não é para conivir, não é para conivir, não é para achar bonito, é para reprovar. Porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Então, se eu estou vivo, se a luz de Deus na minha vida, e o irmão Dagoberto me apresenta um texto, um vídeo, uma postagem que não procede, eu digo, epa, não. E ele, amém, é verdade, pastor, glória a Deus. E aí, se eu reprovo essa obra mal, será iluminada. Pense numa lanterna. A igreja descobriu trevas no meio dela. Você é luz, você reprova. E quando você reprova, essa coisa que estava oculta se torna manifesta. E Deus começa a observar, já lido pelo pastor Haroldo, e tudo que se manifesta, essa obra se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, tudo que aparece está às claras, pelo que diz, desperta.
Ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se alguém hoje, amados, estiver em nosso meio, internauta, você também, se você estiver com a disposição mental reprovável, você está morto nos seus delitos e pecados. Você apenas decoreba, mentaliza, decora algumas coisas e tira uma de cristão. Porém, se você está nessa situação, você está morto. Aí o que é que Deus diz para você? Se você não reprova as obras das trevas, se você é conivente com elas, se você anda de braços dados com ela, você está morto. Mas aí eu quero sair dessa, meu pastor. Aí ele diz, então te levanta. E Cristo, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E quando Cristo incidir sobre você a luz, a igreja vai perceber que você não praticava a palavra, que você estava numa disposição mental reprovável, mas que você nasceu das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E você passa a ter prazer, comunhão com as coisas de Deus. E passa a não amar o pecado. E passa a não justificar o pecado. Tem gente, irmão, que arma o pecado para pedir perdão. Aí quando pede perdão, já armou outro para pedir perdão de novo. Isso não vem de Deus, irmãos. Deus diz aquele que vive pecando, que tem o hábito de pecar, não provém de Deus. Amém, queridos? Então nós pecamos acidentalmente. Quem disser que não é mentiroso, mas não vivemos em pecado. Porque em nós está a luz do Senhor nosso Deus. Vá tentando bem, que tem momentos maravilhosos nessa doutrina, que nós vamos lembrar já de um louvor que a pastora cantou aqui na frente agora há pouco. Vamos lá, irmão Anderson, ministro Anderson, para a 1 de Timóteo 4:1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 4:1, né, meu? Ou, perdão, 4:1, meu amado, me perdoa. Amém. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Obrigado, Anderson. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, que está com E maiúsculo, ora, o Espírito afirma expressamente, claramente, sem erro, que nos últimos tempos alguns apostatarão, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores aqui são homens, são seres humanos. Entenda isso. Quem são os espíritos enganadores? Você aprendeu lá e aprendemos com a palavra lá no início. São aqueles sobre os quais Deus tirou a sua força e os entregou a uma disposição mental reprovável. Então são espíritos enganadores. Por quê? Estão no corpo de Cristo, mas enganam, porque não praticam a palavra. Não a vivem, não vibram com ela e não têm prazer na luz, mas nas obras das trevas. É fácil de identificar, é fácil de ver. Então o Senhor está dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Até aí, pastor, entra. E a ensino de demônios. Quando você tiver contato com uma dessas pessoas que são espíritos enganadores, tenha cuidado, porque você vai conhecer logo, vai identificar a soberba, a altivez, a brincadeira com as coisas de Deus. Então você fica esperto, porque ali o espírito enganador que ele, que ela, que eu, que essa pessoa tem, vai ser porta de entrada para ensino de demônios. Então eles falsamente introduzirão no meio do povo doutrinas destruidoras e vão difamar o caminho da verdade. Então, o Espírito Santo claramente nos advertiu, pela vida de Paulo, pelo Espírito Santo a Timóteo, que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Todo espírito enganador é uma porta aberta para que demônios falem através dele, através dela. Parece uma coisa simples, e é, mas é preciso que tenhamos cuidado, irmãos.
é preciso que tenhamos atenção, sede cautelosos, sede diligentes, entenda isso. Cuidado com os conselhos, cuidado com os exemplos, cuidado com que aquilo ou com aquilo que estão soprando nos teus ouvidos. Vem de Deus, não, a pessoa não tem testemunho, não tem fruto. Então, se não vem de Deus, vem de quem? Exatamente. Não há campo neutro com Deus. Não há campo neutro. Não, só nessa área aqui. Que área? Nada, irmão. Não só nesse item. Irmão, de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou é Espírito Santo ou é inimigo. Quantos dizem amém? Amém. Não existe, irmão, essa confusão. Não só nesse itemzinho aqui. Vai engolindo aí, o diabo esfaqueando. Não, irmão, não aceite. Porque os espíritos enganadores colocam na igreja ensino de demônios. E aí, com certeza, nós líderes sofremos, pastor Haroldo sofre, Neubis, lideranças por todo mundo sofrem lidando com esse tipo de indivíduo, de pessoa pelas quais oramos. 2 de Timóteo 3, eu quero elencar aqui, para que nós não peguemos todo o trecho que é muito longo, mas eu vou discernir junto com vocês. 2 de Timóteo 3. 2 de Timóteo 3. Vamos lá. Eu pergunto se a ministra Carla Lobato está com a minha versão, com a nossa. Glória a Deus, ministra. Então, repare o que eu vou dizer. 2 Timóteo 3, depois eu vou discernir para vocês, porque a gente pulou vários versículos. Versículo 1, Carla Lobato. Versículo 1. E depois, a Carla Lobato pula do versículo 1, que será lido por ela, para os versículos 8 e 9. 2 Timóteo 3. 1, salta para o 8 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e do modo por que Jambes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Muito obrigado, Carla. Excelente, filha. Eu peço que o esposo dela, o Eduardo Vasconcelos, repita o número 1 só, Vasconcelos. 2 Timóteo 3, só verso 1, meu amado. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Muito bem. Aí eu pulei o versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e peguei 8 e 9. Aí você sabe que os tempos difíceis são colocados por adjetivos pejorativos. Os homens serão jactanciosos, avarentos, irreverentes, desobedientes ao pai, aos pais desafeiçoados, uma lista gigantesca. Pois entre esses, versículo meia dúzia, se encontra aqueles que penetram sorrateiramente, escondidamente nas casas, isso são igrejas, e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões. São igrejinhas ou serizinhos, ou irmãzinhas, ou irmãozinhos fracos, que amam o pecado, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí, paramos aqui e eu vou para o 8 e 9. Então, amados, esse é o perfil de uma igreja fraca, de um crente fraco, de alguém que não quer aprender. Ele quer aprender sempre, mas no que significa e que em aspecto, duvidando das Escrituras, ouvindo essas pessoas que penetram dissimuladamente, fingidamente no meio do povo. Aí vem o 8 e 9, que você conhece muito bem. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. Lembre lá do início. São disposição mental reprovável. Somos de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante,
porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, aqueles que em Janes e Jambres. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, por ser um escriba, por ser um poliglota, por ser um procurador romano também, ele estudava profundamente as escrituras a tal ponto que chegou a perseguir a igreja como se ela fosse uma seita, e estudando profundamente a história do Egito, ele descobriu o nome dos chefes, dos encantadores dos faraós, que faziam peripécias mágicas, mas que Deus os desmascarou, Janes e Jambres. Aí o Senhor diz, de modo como eles, essas pessoas também não irão avante. Não irão há muito longe, vão cair, irmão, vão cair feio, porque não adianta, com Deus ninguém brinca. Então, a insensatez, a loucura deles será conhecida como aconteceu com a de Janes e Jambres lá no passado, no Império Egípcio. Vamos agora para aquele texto maravilhoso que eu quero comentar com vocês e quero ajuda também na leitura. Então, eu estou explorando alguns amados. O Ed está com a nossa versão, Ed? Amém. O ministro Ed Filho nos lerá 1 de Timóteo meia dúzia, 1 de Timóteo meia dúzia, de 11 a 14. E depois, perdão, meu amado. Perdão, não, meu o erro pastor. foi meu, o erro foi meu. E depois a nossa missionária, devidamente oculada, de óculos, vai nos ler aí mesmo, 1 Timóteo 6, de 11 a 14, né, Ed? Isso. Depois ela vai ler de 15 ao 16. Ed, com meu perdão, pode ler, meu Não, meu amado. pastor, eu que peço perdão. Amém. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, missionária. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. O Ed já leu e muito bem a primeira parte, que foi do versículo 11 ao versículo 14. Só para recapitular. Tu, porém, leu o Ed muito bem, o homem de Deus, foge destas coisas. Estas coisas quais? Nos versículos anteriores, vê uma lista da inveja, de tanta coisa que é pertinente aos réprobos. Tu, porém, 11, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, que é o temor a Deus, a fé, o amor, a constância. O que é constância, igreja? Eu olho para o Anderson e preciso e tenho que ver nele uma constância. Não, uma constância, um gráfico retilíneo com mínimas oscilações. Constância. Então, olha que coisa linda. Aí eu vou seguindo na leitura do Ed. E constância e mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual vida eterna também foste chamado. E de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato. Irmão, o ministério é mandato. Pastor Haroldo tem um mandato celestial,
o mandato de Deus. Pastor Afrânio, líderes têm mandato, que é imprescritível, né? 2 anos como prefeito, 4 anos como deputado. Não, é mandato. Se você for fiel, é eterno. Amém? Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A qual manifestação? A qual vinda? Em suas épocas determinadas, tem que ser até a hora do anticristo. Há de ser revelada essa manifestação pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, poder e glória eternamente. Olhem para cá. Quem é esse? Rei dos Reis e Senhor Jesus. Olha o que ele disse, para que você entenda. Qual foi a boa confissão que ele fez diante de Pôncio Pilatos? Depois você consulta João, capítulo 18, tá, meu amado? Consulte lá João. 14, perdão. João 14, depois você se debruça. Não, João 18, de 35 a 37, para que eu não perca tempo. Estou olhando ali. Jesus falou para ele, já ali, já estava sangrando, estava para ir ser crucificado. Ele disse a Pilatos, o que te disseram a meu respeito? Aí Pilatos diz para ele, para provocá-lo, porque a esposa já tinha chamado a atenção de Pilatos. Aí Pilatos, querendo fazer média, disse, é a tua gente quem te entregou a mim. Foram os sacerdotes que te entregaram a mim. Por que te entregaram? O que fizeste? Aí Jesus, olha, Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, entendo o que eu vou falar para a gente concluir. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, fale agora. Agora, Pilatos, nesse momento que eu vou para a cruz. Agora, Pilatos, nesse momento que eu estou como Emanuel. Agora, Pilatos, que eu vou ser sepultado e ressuscitar. Agora, o meu reino não é daqui. Mas espera um pouco que vai ser. Agora não. E Pilatos, logo tu dizes que és rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Eu engoli uma frase, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Eu para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Mas agora, o meu reino não é daqui. Em João 14, aí por isso que eu confundi, em João 14, ele está com os discípulos, e está se despedindo antes de chegar lá com Pilatos, já está dando o tchau dele, e ele fala, agora eu vou. Filipe, para onde, por favor, onde é que tu vais? E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Diga agora. Agora ele está lá na glória, ele está no reino inacessível, invisível, cheio de glória, mas ele está aqui. E se olha, agora vocês não podem. Mas os discípulos, meu Deus, mas não se preocupem, vocês não podem ir comigo agora. Eu vou para um reino inacessível, pegando o texto, e eu vou para uma luz maravilhosa, mas enviarei sobre vós, darei o meu Espírito Santo, e estarei convosco no Espírito até o final. Hoje ele está aqui, fogo vivo, mas ele habita em luz inacessível, cheio de glória, e vamos vê-lo como ele é. Aplauda esse rei.